Como confiar em Deus? Canal Coração Quebrantado. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Toda a infelicidade e toda a dor que existe neste mundo e afligem a humanidade foram causadas pela desobediência do ser humano a Deus. O relacionamento entre ambos foi tão afetado pelo pecado que o ser humano está sob maldição pela própria desobediência. Entretanto, o pecado não destruiu o amor de Deus pelo ser humano. Deus ainda o ama, cuida dele e lhe dá provisão. Se o relacionamento entre Deus e o homem é de amor, se o nosso relacionamento com Deus é de obediência e confiança, e mesmo assim passamos por dificuldades, provações, dor, sofrimento e tragédia, então temos que procurar uma razão escondida por trás desse cenário, algo que não conseguimos ver com os olhos naturais. O relato bíblico das múltiplas provações de Jó não apenas oferece uma resposta dramática às nossas questões, como também torna essa resposta relevante para as dificuldades da nossa vida. A história de Jó lança a luz sobre a razão do sofrimento dos justos. Uma olhada para ele revelará um dos maiores mistérios do mundo. Por que Deus permite que os seus servos sofram? Para começar, Jó não era um homem comum, era um indivíduo muito conceituado. Ele tinha riquezas, propriedades, muitos bens e uma família ótima. E mais importante, era um homem piedoso, ele temia ao Senhor. Jó, ele foi provado por meio das circunstâncias da própria vida, assim como eu e você. Todos nós somos provados pelas circunstâncias da vida. Por trás de toda situação, toda prova existe uma razão. Frequentemente, não somos capazes de ver ou compreender essa razão pelos sentidos naturais. O ser humano não vive em um único mundo, ele vive simultaneamente em dois mundos. Vive no mundo natural e no materialista e humano e o mundo espiritual. E esse mundo é igualmente real em certo sentido, mais ainda que o mundo natural. As provações de Jó nas circunstâncias de sua vida aconteceram pelo plano espiritual e material, assim como ocorre conosco. Ele foi provado no mundo natural, em seu corpo e sua alma, e no plano da matéria. Mas a sua maior provação foi o mundo espiritual, em sua fé. As provações de Jó surgiram tão rapidamente e com tanta fúria que antes que ele conseguisse se recobrar de um golpe, outro era desferido. Então, foi impressionante. No mundo natural, os efeitos foram devastadores. Em meio a tudo, porém, houve uma coisa que Jó nunca perdeu: a fé em Deus. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus de alguma coisa. Jó sabia que a sua vida consistia em mais do que via ou possuía. Ele tinha confiança em Deus. A certa altura, ele confessou que não podia ver Deus, não o podia sentir, mas estava tão bem porque Deus conhecia o caminho por onde ele andava. Se o pusesse à prova, apareceria como um ouro. Jó foi o pioneiro que abriu caminho para nós. Ele não via as razões ocultas no assédio de Satanás, mas foi do agrado de Deus tirar o véu das Escrituras para nos deixar ver o que aconteceria nas regiões celestiais por trás do cenário das provações desse justo. Jó estava tendo as suas lutas no plano natural, mas eram decorrentes de uma batalha no plano espiritual. O que ocorria nos bastidores era um confronto direto entre Deus e Satanás, tendo Jó como objeto de disputa. Jó é o nosso exemplo. E, quando ele levantou o escudo da fé diante dos ataques de Satanás, então contemplou a vitória. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Como pessoa justificadas por Cristo, quando depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus, o nosso Redentor, nós podemos também ver a mão dele trabalhar sobre as nossas circunstâncias. Amém? Vamos fazer como Jó, reconhecer
que para Deus nada é impossível e nunca duvidar da sabedoria de Deus. Abra seus ouvidos para escutá-lo no meio desse sofrimento, o que Deus quer lhe dizer, e você verá Deus agindo com os seus próprios olhos e você dirá como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Amém? Deixa seu like, compartilhe, inscreva no canal e me responda: você confia em Deus mesmo de verdade?